Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira. Hoje é quarta-feira? É verdade. Não, hoje é terça-feira, né? É terça-feira, desculpe. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio. Eu só bebi café com leite hoje, não bebi mais nada. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Terça-feira, dia 25 de maio de 2021, o dia que o Senhor já derramou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. E a glória, a presença, o mover, o poder do Senhor está sobre a tua vida. Tem uma passagem em Isaías que é maravilhosa, né? A Bíblia fala assim, que a terra está cheia da sua glória. O que é a terra estar cheia da sua glória? É exatamente, a terra não é estar cheia da nuvem, algo etéreo, mas a terra está cheia da glória do Senhor porque os seus servos estão presentes. A obra de Deus está se manifestando. O povo de Deus está, né, nas suas tarefas, trabalhando, nas suas responsabilidades diárias. Então a terra está cheia da glória do Senhor, porque o povo de Deus está presente, né? E aí depois você vai lá para Paulo, lá no livro de Tessalonicenses, né, falando assim que a eficácia de Satanás não se manifesta porque aquele que está presente o impede. E quem está presente? Aí eu vou falar para você, é claro, é a pessoa do Espírito Santo. Mas como a pessoa do Espírito Santo presente retém, segundo a eficácia de Satanás? Porque sempre eu falo para você, é por isso que não existe crime perfeito, né? Por quê? Porque a eficácia de Satanás ela não pode se cumprir, porque o Espírito Santo do Senhor retém, obstrui. Como? Porque ele se propõe a guerrear tudo? Não. O Espírito Santo do Senhor não precisa disso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas a Bíblia diz o quê? Que quando Isaías diz que a terra está cheia da sua glória, porque o povo de Deus está atuante. O povo de Deus está se manifestando. O povo de Deus está agindo em conformidade com a vontade do Senhor. E quando o povo de Deus está, é porque o Espírito Santo também está. Mas também posso dizer o contrário. Quando o Espírito Santo de Deus está, é porque o povo de Deus está. Porque lá em Efésios está escrito que ele é o penhor da nossa salvação. Então é exatamente essa comunhão, essa conexão que se manifesta, e é por isso que eu posso falar para você, bom dia, uma boa terça-feira na presença e no poder de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor mais um dia, sempre lendo uma porçãozinha, um pequeno trecho, pensando a respeito, de maneira linear, de maneira, como diria a teoria, né, de maneira sistemática, e eu poderia ainda acrescentar, né, de maneira exaustiva, não no mau sentido exaustivo, mas de uma maneira detalhada, pontuada, para nós pensarmos a respeito. E nós estamos em Mateus capítulo 21. E Mateus capítulo 21 é a marca, né, do ministério do Senhor Jesus. É o ministério do Senhor Jesus que está se propondo, se manifestando. Mas esse ministério do Senhor Jesus está totalmente ligado à plenitude da vontade do Senhor. Mas a plenitude da vontade do Senhor está totalmente conectada ao ministério de Jesus, que, por sua vez, está conectado ao movimento da igreja, ao movimento do povo de Deus. Eu acabei de falar agora, a esse movimento da glória de Deus. Hoje, nós não temos uma nuvem, né, como povo, lá no deserto, uma nuvem da glória de Deus. Por quê? Porque nós expressamos essa nuvem. Hoje não existe a coluna de fogo dirigindo, né, o povo durante a noite,
como diz lá na antiguidade. Mas hoje nós também somos a manifestação dessa tocha ambulante, porque estamos impregnados do batismo de fogo do Senhor. Então, Mateus capítulo 21, vamos dizer, é o início do ápice, é o início do cume da montanha. Jesus está chegando no topo. E esse texto que a gente vai ler agora, e é por isso que é gostoso, veja só como é precioso nós meditarmos todos os dias na palavra de Deus, nós orarmos a respeito de nós, a respeito da família, a respeito do nosso ambiente, e como é importante a gente ler assim, de maneira pontuada, bem tranquila. Por quê? Porque é o momento da nossa meditação. Então no capítulo 21 começa como? Jesus entrando em Jerusalém. Maravilhosamente manifesto ali, na sua autoridade, na sua plenitude, na sua constituição. Como o representante, né? Olha que incrível. Olha como o nosso Deus é geracional. Essencialmente geracional. Ele está ali manifestando exatamente o que Abraão fez quantos anos antes? Deixa eu lembrar agora. Sei lá, 3.000 e poucos anos antes, quase 4.000 anos antes. Abraão fez quando o rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque, porque ele era rei de Salém, mas também ele era sacerdote, e a Bíblia diz sacerdote do Deus Altíssimo, né? Eloi, Eloi, do Deus Todo-Poderoso Altíssimo, Deus Altíssimo. Então você percebe o quê? Que Jesus está ali como um representante genuíno dos patriarcas em Abraão, mas também como representante monárquico, como descendente genuíno de Davi, mas também um representante genuíno de Arão, porque ele é descendente da árvore genealógica de Arão, um sumo sacerdote. Então ele é descendente de todos os seus antepassados que o Senhor havia estabelecido, e ele está dando voz a todo esse plano e projeto divino e, portanto, perfeito, está adentrando em Jerusalém. Logo em seguida, quando o povo se despoja, o povo reconhece o senhorio, a realeza, a constituição monárquica, né? Eles falam filho de Davi ou representante de Davi, e eles reconhecem, se prostram e depõem, entre aspas, as suas armas, as suas vestimentas. Jesus adentra, hosana nas maiores alturas, e aí ele vai para aquela marcha de festa, de alegria, exatamente o que Davi viveu, né? Exatamente o que Davi viveu quando ele adentra com a arca dentro de Jerusalém, mas antes exatamente o que Abraão também viveu, quando ele entra naquele lugar em vitória, porque ele havia acabado de passar por uma guerra onde ele venceu mais de 5 reinos, né? E ele teve os despojos dessa guerra, e com esses despojos ele entregou o dízimo ao sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque, ao rei Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz, que é o que significa Salém, né, paz, mas também justiça, porque a paz é tão somente o resultado da justiça. Paz e justiça são irmãs, são conceitos paralelos, irmãos. Não tem como você ter justiça sem paz, e não tem como você viver uma paz sem justiça.
Então é exatamente essa constituição. E aí Jesus vai diretamente para o templo, porque o templo representa, ou deveria representar, a morada do Deus Altíssimo, a manifestação do Deus Altíssimo. Só que os religiosos ali estão preocupados com com o seu bem, né? Eles não estão... A aparência ali, né, não tem nada a ver com a essência, e eu vou explicar isso hoje. O que significa aparência em relação à essência. Aparência é uma coisa, essência é uma outra coisa. Então Jesus ali, ele detona com tudo, a Bíblia fala nos outros evangelhos que ele costura, que ele confecciona um azorrague. Azorrague era um chicotinho com 12 pontas, né, assim, com tranças, que era trançado mesmo, e punha pontinhas, né, ou de pedra, ou de lança, ou de algum elemento pontiagudo, se colocava na ponta e se batia, geralmente em animais, e defendia as ovelhas com aquilo e tal. Então ele confecciona um azorrague e não bate de maneira incisiva nas pessoas. Ele não mutila as pessoas, mas ele bate nas coisas e ele liberta os animais. E dentro dessa lógica, porque nós falamos ontem sobre esse templo, e eu falei para você, expus o que significa a igreja hoje, né? Que a igreja não tem, penso eu não estou falando da igreja na essência, na origem, eu estou falando no mundo, você tem o mundo perfeito e você tem aquele mundo real. Eu estou falando dentro de um mundo real, não do mundo perfeito. No mundo real, a igreja de hoje é uma reunião é um clube, é uma reunião de bate-papo. Tem o seu valor? Claro que tem. É importante as pessoas se darem juntas, terem congraçamento, conversarem, beber um café junto, é muito bom. Mas aí, se tem aquela estrutura, as pessoas ficam, em alguns momentos, se conflitando ali. Um pegou a panela, o outro que não fez aquilo, o outro que não cumpriu a escala e não sei o que lá. E aquele ambiente vira um mundo. Vira, como dizem alguns, uma Nárnia, né? Só que, de maneira efetiva, o que tem a ver isso com o mundo? Exatamente nada. Porque o mundo é o verdadeiro templo. O universo é o verdadeiro templo do Senhor. Não é o templo maior de fulano de tal, ou o templo menor de fulano de tal, porque pertence mais à pessoa do que, propriamente dito, ao Senhor, né? E esse templo, ele precisa ser o quê? Interferido pelo povo de Deus. Não é o povo de Deus se enclausurar, mas é o povo de Deus sair a campo. E Jesus mostra isso muito bem no seu ministério. Ah, mas ele não ia na sinagoga e não lia e não ensinava? Com certeza. Ele é um rabino, né? Ele não foi no templo? Foi. Mas quando ele foi ali e viu aquele ambiente, o que ele fez? Ele detonou com tudo. Por quê? Porque imediatamente depois, a Bíblia diz em Mateus, e Mateus é o único que pontua isso, ele operacionalizou milagres no templo, que é exatamente aquilo para o qual o templo tem que ser, né? Tem que existir, para que a manifestação do Senhor se estabeleça. E aí ele curou. Só que os religiosos, a Bíblia diz que se indignaram. Os religiosos se indignaram porque Jesus estava revisitando o templo e reeditando a própria lei do Senhor a respeito do templo e da sua obrigação e da sua responsabilidade enquanto templo. Qual era a verdadeira função do templo? Só que esse templo hoje em dia somos nós. Não existe mais, né, toda aquela figura, vamos dizer assim, mística
daquilo que era o templo na época, porque hoje a Trindade habita em nós. E agora vem essa passagem que é maravilhosa, e essa passagem, essa passagem ela vai falar exatamente disso. Mateus capítulo 21, versículo 18, que diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Bom, então, dentro dessa lógica didática de Mateus, temática, acontece a questão da figueira. E é um dado completamente paradoxal. Por quê? Porque é um milagre negativo, é um milagre desfavorável. Todos os milagres de Jesus é para construção, é para edificação, é para cura, é para ressurreição, é para reconstrução, é para restauração, é para restituição. Esse milagre não. A gente poderia falar à primeira vista que é um milagre ao contrário. Em vez de o Senhor Jesus profetizar para aquela figueira, para que aquela figueira dê frutos, ele fala de maneira inversa. Agora, vamos pensar dentro dessa linha de raciocínio, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, porque Mateus coloca essa questão da figueira exatamente após o Senhor ter revisitado a lei de Moisés, o Senhor ter estabelecido qual era o verdadeiro culto e o verdadeiro louvor e qual era a essência do templo, né? E desembocando aqui nessa história da figueira que ele ordenou que se secasse. Por quê? Bom, primeiro, vamos falar de maneira natural aquilo que acontece na natureza. A figueira naquela região, como também eu esqueci da outra árvore, amendoeira. Como também a amendoeira lá de Jeremias, a amendoeira, como a figueira, como a videira, a videira, são árvores, símbolos do povo de Israel, tá? Então, quando você vai lá para o Apólogo de Jotão, lembram? Faz tempo, quando a gente falou sobre as parábolas lá do Antigo Testamento, eu falei que o Apólogo de Jotão no Antigo Testamento é a parábola mãe de todas as parábolas do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Apólogo de Jotão fala das árvores em relação a não quererem reinar sobre Israel. E uma das árvores que não queria reinar era a árvore da figueira. Por quê? Porque se a videira produz o fruto da alegria, né? A oliveira produz o fruto da unção, da constituição, da separação, da saúde. A figueira produz o fruto da doçura da vida. Lá naquela região, para nós aqui não, nosso figo não é tão doce assim. Mas naquela região, quando você come o figo da figueira, que a figueira produz, naquela região, o figo é muito doce, mas é muito doce, é muito mais doce do que o nosso figo aqui. E por que é a doçura da vida? Porque é a excelência da vida, é a felicidade de viver. E nós hoje sabemos, né, e temos muitos exemplos de que não é apenas viver, mas é a alegria de viver, é a disposição em viver. E quem é disposto a viver? E quem vive a alegria da vida de fato?
É exatamente a gente transportando exatamente para aquilo que o Senhor Jesus fala, quem é feliz. Está lá no Monte das Bem-aventuranças, né, na sua ministração, Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 12, fala exatamente sobre isso. Quem é feliz? Que tipo de gente é feliz? E então a figueira, ela expressa a doçura da vida, porque só pode ser feliz aquele que vive de fato a vida que o Senhor preparou para viver. E a vida que o Senhor preparou para viver não é uma vida onde a história, o destino do mundo, da humanidade, das circunstâncias regem essa vida. Não. Essa vida está por sobre tudo isso. É exatamente o que Jesus fala lá no livro de João, né? Quando ele diz o seguinte: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então nós estamos diante das circunstâncias, estamos. Mas essas circunstâncias não regem a nossa vida. Essas agruras, essas dificuldades, esses ambientes que nós vivemos no cotidiano, não podem ser senhores da nossa vida. Eles não podem se assenhorar da nossa vida. Por quê? Porque nós representamos exatamente essa árvore de doçura de vida, que é uma vida em plena atividade, como atividade, cumprindo exatamente aquilo que o Senhor deseja. Então, quando Mateus passa por Jerusalém, passa pelo templo, revisitando o templo, revisitando Jerusalém, no sentido original, de que lugar era aquele geográfico, no sentido original, de que lugar era aquele no sentido espiritual, desemboca na figueira. Porque existe uma lógica, uma linha espiritual, uma lógica, um entendimento espiritual do que o Senhor deseja de fato. E quando ele passa por aquela figueira e aquela árvore, à primeira vista, lhe faz, vamos dizer assim, parar na sua caminhada, na sua marcha em direção novamente a Jerusalém, ele foi para um lugar que é 9 quilômetros, né, distante de Jerusalém. A Bíblia fala o seguinte, olha, capítulo 21. Cedo de manhã, ao voltar pela cidade, mas se você pegar uns versículos antes, você vai perceber que ele estava próximo de Jerusalém, mas não estava em Jerusalém. Então ele volta. Ao voltar, é como Ezequiel quando volta à margem daquele rio. Lembra daquele rio? Então, como se ele estivesse voltando. Ao voltar, ele se depara com a figueira. E a figueira lhe chama atenção. Por que ele chama atenção? Por causa das folhas. E a figueira, como algumas árvores naquela região, primeiro dão fruto para depois dar as folhas. É uma questão orgânica e natural daquela região, né? Então, a amendoeira é a mesma coisa. Primeiro ela dá o fruto, depois dá as folhas. A figueira, exatamente a mesma coisa. Primeiro o fruto, depois as folhas. Então, Jesus está com fome. Ele se depara com aquela árvore frondosa, bonita, com folhas assim maravilhosas. Ele vai até aquela árvore e percebe o quê? Propaganda enganosa. Não tem fruto. E aí, ele profetiza contra aquela figueira. Porque a figueira, se do lado espiritual, do lado positivo, representa a doçura da vida, a figueira também, do lado negativo, do lado do juízo do Senhor, representa o quê? Representa a inverdade. Representa algo que o Senhor não gosta, que o Senhor rechaça. Vamos lembrar da história da figueira? O tempo já passou, mas vou falar rapidamente. Não vou ler todos os textos, mas com certeza você conhece. Vamos lembrar. Aonde aparece a figueira no primeiro momento? Aparece exatamente em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva comem do fruto, né,
do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que lhes vem à mente à primeira vista? Que eles estão nus, ou seja, eles estão em vergonha. Por que estão em vergonha? Porque eles foram enganados pelo seu próprio sentimento. E em vergonha, a Bíblia fala que eles confeccionaram cinto de folhas de figueira, ou cintas de figueira, para tentar tampar a nudez. E essa situação simboliza ou representa o quê? De que eles não estão em verdade diante do Senhor. Mas quando você vai lá para Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura, lembram da armadura? Um dos elementos, né? Uma das peças que fazia parte da armadura era o cinto da verdade. Então, essa figueira representa o engano. Essa figueira aqui representa a aparência e não a essência. Aparentemente, na sua folhagem, na sua maneira frondosa de ser, exatamente o que a religião propõe. Porque a religião, ela é alimentada pela aparência e não pela essência. É por isso que eu falei para você que Mateus é maravilhoso nisso, porque ele, de maneira temática, ele está indo numa linha de raciocínio totalmente espiritual, e ele nos ensina. E como é bom nós lermos e termos o tempo para ler e pensar. Então a figueira é exatamente o que eu falava ontem. Para que algumas estruturas religiosas? Qual a razão de ser? Para os seus membros ficarem se engalfinhando? Para ver quem é melhor, quem é maior? Para ter uma hierarquia? Eu mando e você obedece? Ou você manda e eu obedeço? Para ficar se degladiando, né? Quem manda mais, quem manda menos? Aonde está realmente a essência do culto, do louvor e da adoração? Porque tem um grupo cantando, porque tem outro grupo tocando, e que na maioria das vezes nos grandes ministérios, nas grandes igrejas, eles se engalfinham para ver quem é melhor, quem vai, vamos dizer assim, quem vai ter a misericórdia do seu líder para cantar e tocar no culto principal, até porque tem o nome, né? Se não tem de maneira velada, tem nos corredores o culto principal. Que negócio é esse de culto principal? Culto principal para quem? Então são coisas que a gente vai se acostumando, mas não tem nada a ver com culto ao Senhor. É o culto a pessoas, mas ao Senhor não. Porque o Senhor está preocupado com o adorador, como a Mara diz. O Senhor está preocupado com o adorador e não com a adoração. A adoração ele tem. A adoração excelente, perfeita, que é dos seus próprios anjos. Por mais que a nossa plástica, por mais que a nossa estrutura, tecnologia, a nossa capacidade melódica, de letra, de poema, de verso, sejam excelentes, nunca vão alcançar os pés da adoração excelente celestial. Mas é obviamente que nós precisamos nos derramar em adoração e louvor. Mas essas coisas são apenas o quê? São eventos, são entretenimentos. Um bom teatro, uma boa peça, né? Essas peças muito bonitas, por exemplo, as peças da Disney e tal, dão de 10 a 0. E não tem tanto conflito como às vezes tem nesses lugares. Então, o que o Senhor está falando em relação à figueira? O Senhor está exatamente falando sobre quem é a figueira. Sou eu e você. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Marcos, que não era época de dar fruto. E sim, mas um homem, uma mulher de Deus tem que ter época para dar fruto.
Ou tem que ser o seu fruto constante? Ou tem que ser as suas folhas para remédio das nações, como diz lá no livro do Salmo, capítulo 1? Então, em primeiro lugar, primeiro o figo e depois as folhas, ou seja, primeiro a essência. Depois, o resultado da essência. Primeiro eu preciso saber qual é a minha essência, quem eu sou de fato, porque o que Deus está preocupado é com quem eu sou e não com quem eu aparento ser. Eu posso ter uma eloquência, eu posso ser uma pessoa muito inteligente, eu posso ser um grande conhecedor, mas se eu não tiver essência, para Deus não serve. Por quê? Porque eu estou enxertado à videira verdadeira. E aquele que está enxertado, segundo João capítulo 15, a videira verdadeira, ele dará fruto, e fruto que permaneça. Em segundo lugar, o que o Senhor Jesus propõe? Ele propõe a nos examinarmos para que ele posteriormente examine a nós próprios. Por quê? Porque é aquilo que a palavra do Senhor fala na ceia que o Senhor Jesus ensinou a Paulo. Examine-se o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice para a sua própria justiça. Porque se eu for examinado por mim, eu não preciso ser examinado de ninguém. É aquilo que Isaías fala de maneira tão sincera. Sou um homem de puros lábios. Por quê? Porque o Senhor Jesus deseja que eu me derrame. E sinceramente, em verdade, não me cubra com folhas de figueira, porque não vai dar certo. A minha vergonha, ela está exposta diante do Senhor. Não é uma folha de figueira que vai me tampar, que vai esconder, que vai enrustir quem eu sou de fato. Em terceiro lugar, Deus não se satisfaz com folhas, mas com frutos. Ele não confunde a aparência com a realidade. Então eu sempre falo para você que o Senhor Deus, ele se vê muito mais próximo, muito mais conectado com um pecador sincero, um pecador íntegro, do que um piedoso que se justifica, do que um piedoso que é aparentemente piedoso. A esse piedoso, o Senhor Deus quer distância. Mas um pecador íntegro, não importa o tamanho do seu pecado, ele sempre será o quê? Ele sempre será aberto a se propor cuidar daquele pecador, para que não seja mais pecador. Em quarto lugar, o resultado é a sentença de Jesus. É o juízo de Deus. E o que o Senhor vai falar? Fique como sempre você esteve. Você sempre foi bafo, sempre foi, desculpa o termo, mas você sempre foi bafo, sempre foi espuma. Eu não quero isso. Exatamente o que está acontecendo no nosso tempo. E é por isso que existem mais pessoas fora das igrejas do que dentro das igrejas. Claro que você vai falar, mas o mundo e tal, aquela coisa toda, porta estreita, o caminho é apertado, como diz lá na palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Não, tudo bem. Não estou falando desse tipo de pessoa, estou falando dos de dentro. Os de dentro estão mais gente fora do que dentro. Por que eles estão fora? Porque esse modelo que nós temos de culto, de igreja, ele não está mais satisfazendo a muitos. Não estou falando a todos, mas a muitos. Por quê? Porque eles percebem que é apenas uma aparência. A plástica pode ser muito bonita. O ambiente pode ser muito receptivo até. Um ar-condicionado, uma poltrona maravilhosa, uma eloquência dos seus palestrantes maravilhosa, uma música, mas falta a essência. Falta o porquê essas pessoas estão lá. Então o que Jesus está fazendo aqui,
ele está chamando a atenção de todos, porque ele está voltando para Jerusalém. Ou seja, ele está, profeticamente falando, voltando para examinar todas as coisas. Ele já passou por aquele lugar, representando a primeira vinda do Senhor Jesus. Agora ele está indo para a segunda, como se fosse a segunda vinda, de maneira profética. Mas ele passa no caminho pela figueira. E a figueira, ele fala em outras palavras, olha, seja o que sempre você foi, na tua essência. Seja o que sempre você foi na tua essência e que se torne toda você, né? Falando, como se estivesse falando para a figueira, se torne toda você aquilo que você é por dentro. Ou seja, a figueira ressecou. Então nós não podemos viver uma obra do Senhor dessa maneira. Aí alguém vai falar, mas nós não temos que trabalhar para o Senhor? Não, nós temos que expressar o nosso sentimento. Nós temos que expressar a nossa essência. E temos que viver a doçura da vida. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou para vivermos a doçura da vida. Amém? Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa, maravilhosa, e ela pontua toda a nossa maneira de ser. Ela fala sobre o nosso sentimento, ela nos exorta, ela nos consola, ela puxa a nossa orelha, mas também ela nos edifica. É tempo de sermos doces. O mundo carece de doçura. O mundo carece da doçura da vida. A vida, ela foi feita para ser vivida de maneira doce e não amarga, e não ressequida. Você passa pelas pessoas e as pessoas estão ressequidas. E eu não estou falando dos de fora, não. Eu estou falando dos de dentro. Pessoas amargas, semblante fechado, né? Assim, vamos dizer assim, como se fosse noite ainda que fosse dia. Não, a Bíblia fala que aquilo que nós devemos fazer durante a luz do dia. Então vivamos a luz do dia. Sejamos a luz do dia. Manifestemos exatamente o nosso Criador. A alegria do Senhor, ela precisa ser de fato a nossa força. E nós fomos criados e formados para vivermos a alegria da vida. É possível? É uma questão de decisão. Tudo na obra de Deus é uma questão de decisão. Não é uma pessoa, não é uma religião, nada, não é a liturgia em si, mas é a atitude. É a pessoa se propor a ser essencialmente aquilo que o Senhor a preparou para ser. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor, a palavra, o poder, o mover, a plenitude, a vida abundante, em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, a pastora Mara que está aqui, a Maria Lopes também, o Senhor esteja sobre cada um de vocês, também o Walter, a Eloy Wesley, filhos, netos, vocês todos que estão aqui, a Kátia, a Raquel, nunca esqueça de orar pela tua filha, viu, Kátia? Né? A Rafa, que Deus abençoe a Rafa, um beijo para a Rafa, também a Kátia está lá em Valinhos, também a Sônia que está lá em Vinhedo, né? Sua filha Tati para dar a luz, e todos que estão aqui, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, também a minha tia Rosária, minha tia Alzira, sempre orando pelo meu primo Alexandre, primos, tios, avós, netos, sobrinhos, genros, noras, marido, a esposa, o Senhor esteja sobre cada um de nós, a presença do Bispo Antônio, sua casa, sua família, também o Fábio, a Márcia, Luiz Henrique, todos, a pastora Júlia, temos orado, a pastora Júlia também, sua casa, sua família, seus queridos, a João, Roseli, a Ângela, em nome de Jesus, Bispo Rubens, eu sou a Mariquinha. Mariquinha, eu lembro de você, Mariquinha, quantos anos? Olha,
A irmã Mariquinha, lá da Vila Matilde, eu lembro de você. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu acho que faz meio uns 10 anos que eu não te vejo. Ou mais. Mas Deus te abençoe, Mariquinha. A presença do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Mariquinha, uma grande intercessora, uma mulher de Deus, maravilhosa. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, pelo teu poder, tua graça, tua presença, como o Senhor nos ministra, como o Senhor fala ao nosso coração, e nós podemos pensar, sermos exortados em amor, edificados em amor, consolados em amor, ó Deus, de maneira pedagógica, didática, mas também de maneira espiritual. Por isso, grava essas palavras, grava, Senhor, essa ministração no nosso interior, no nosso espírito, dá continuidade, ministra-nos, capacita-nos a vivermos exatamente a doçura da vida. Senhor, os problemas, as circunstâncias, a família, nós quando olhamos para o nosso derredor, Senhor, só encontramos circunstâncias, adversidades, mas quando nós olhamos para o alto e pensamos nas coisas lá do alto, então nós somos oxigenados, capacitados pela vida, impregnados do mover do teu Santo Espírito. Por isso, derrama-te sobre cada um de nós, move-te dos céus, nossos queridos, nossos familiares, ó Deus, curando, visitando aqueles que estão passando pela Covid-19, e aqui eu quero colocar a vida da dona Célia, a sua casa, o seu filho Murilo, perderam o seu filho e também o seu esposo para a Covid-19. Senhor, que eles sejam consolados pelo Senhor, confortados pelo Senhor, tua presença, tua graça, como também aqueles que nós temos orado. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua paz, a tua mansidão, o teu carinho, ó Deus, apazigua o coração nessa situação terrível, trágica, em nome de Jesus. Também derrama-te sobre, ó Deus, todos os nossos queridos, visitando, curando, ouvidos, olhos, fígado, rins, pâncreas, tireoide, circulação sanguínea, taxas, veias, artérias, coração, recebam a vida, recebam o poder da vida, recebam a ressurreição, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. A cada dia, uma má notícia, Senhor, a situação, a previsão dos cientistas sobre a tal terceira onda. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, vem com a tua graça, interfere. Ó Deus, sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, curando, visitando, libertando-nos, sarando-nos, ó Deus, de toda maldição, sarando-nos, ó Deus, de toda rebeldia, rebelião contra o teu nome, contra a tua presença, contra o teu poder. Perdoa-nos no nosso pecado, nas nossas atitudes, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que os teus servos, cada família, cada servo teu, cada serva tua que está aqui, vivam uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira de vida, de propósitos, de tarefas, responsabilidades, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa-nos, ó Deus, visita a nossa casa, a nossa família, guarda-nos à sombra do Onipotente, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, tua casa e tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para vocês, fiquem na paz. Amanhã, a partir das 10 horas, estamos de volta. Um beijo para você, uma terça-feira maravilhosa, inesquecível, abençoada, cheia dos milagres, da presença do poder
do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Um beijo, até amanhã. Fica na paz. Um beijo. Beijo, Mariquinha. Deus abençoe. Beijo, Mara.